Estamos ao vivo. Aqui os olhos são azuis. Aqui temos um olho bonito e uma imagem meio vermelha. E aqui? Ah, gostei desse. Muito boa tarde, caríssimos e caríssimas. Sejam bem-vindos. Toma gatona com esses olhos e essa cor, filtrinho do Instagram, maravilhoso. Muito boa tarde, muito boa tarde. Enquanto as pessoas vão chegando, queria ouvir de vocês o que vocês estão achando desse novo horário. Fizemos às 18, às 19, hoje às 17h30, né? Olha os cílios, né, Jamile? Amei também. Eu tô me mexendo assim rapidinho porque eu percebi que o filtrinho que bota brilho me deixa agitada. Quando eu me vejo, não aparece. Só depois eu vou descobrir quando eu vejo a live gravada. Então, conta pra mim se eu tô tremendo, se eu tô bonita e se vocês gostam desse horário. Porque semana que vem, nossas lives serão a semana do empreendedorismo. Nós faremos dicas de empreendedorismo, como é que a gente usa a criatividade para novos negócios, né? Então, queria aí ouvir um pouquinho. Dani, seja muito bem-vinda. Vamos aos recadinhos paroquiais. Recadinhos paroquiais. Semana que vem teremos Cláudio Zanutin, Daisy Krieger. Vamos ter também a Ana Clara, da Foco e Bem-Estar, que vai falar sobre liderança positiva. Vou colocar o post, como eu sempre faço, das lives da semana com os horários. Você já vai aí no lembrete, se programa e vem. Lembrando, a Jamile está dizendo que o filtro faz você se movimentar mais rápido. Mesmo esse filtro, Jamile, eu tô assim agitadinha, eu troco o filtro, então vamos sem filtro. Eu gosto de estar bonita, né? Porque quarentena não tá ajudando muito. Aqui na minha bio do Instagram, logo abaixo da minha fotinho, você encontra o Linktree. Lá, quando você clica, um íconezinho, você cai no meu grupo Telegram, bate-papo de liderança. Eu sou o HRBP Top, meu canal do YouTube e também o grupo de estudo de felicidade, que é o WhatsApp. Ele não está estudando felicidade no momento, porque no momento nós estamos estudando sobrevivência na pandemia. Mas já vamos escolher um novo livro e recomeçar os estudos. Então, já sabe que aqui nessa live você convida os amiguinhos, bota o dedinho aqui no aviãozinho, taca direct, chama pelo menos 10 pessoas para vir escutar essa Maravigold, tá certo? E aí também você bota o dedinho no coração para ter muito coração nessa live. Eu continuo tremendo, Jamile? Último recadinho paroquial, nosso livro, Bora Mudar uns Mundos, a formação de HRBP ou consultor interno de RH. Tá quase acabando a primeira remessa, você só adquire fisicamente comigo através de DOC bancário. O livro custa R$ 45,00, vai pelo correio, autografado, lotado de exercício, case, reflexão. Muito bacana, quem já comprou tá dando aí seu testemunho. Mas o mais bacana é que esses últimos livros eles estão associados a projetos de ajuda para o Desperta OZ, que fornece cesta básica e kit de higiene para pessoas em situação de rua do município de Osasco, em São Paulo, e também a Igreja Santo Alberto Magno, aqui no Butantã, que ajuda com cesta básica famílias de comunidades em situação de extrema necessidade. Tá legal? Bora comprar esse livro? Bora divulgar? Então é isso. Hoje temos a incrível pipoquinha Célia Carvalho. Ela conta quem ela é, mas vamos falar sobre escuta empática. Conta aqui para mim. Você tá nessa pandemia, trancado dentro de casa com o seu povo, conseguindo ter escuta empática? Você consegue esperar a pessoa acabar de falar? Você fala sobre o que a pessoa está falando ou você fala sobre a sua questão em relação ao que a pessoa está falando, né? Hoje a amiga escreveu para mim e falou: Lu, tô penando muito com a menopausa. Aí eu já engatei e falei: menopausa não é nada, tô sem dormir. Isso não é escuta empática. Vamos escutar o que é escuta empática? Vamos ver como essa ferramenta ajuda você a ter relacionamentos mais assertivos, mais saudáveis, né? Tem alguém aqui me saudando com saludar, deve ser em outro idioma, seja muito bem-vindo. Vamos lá, com você, a minha, a sua, nossa, rufem os tambores, Célia Carvalho.
salve, reverência. Não posso abaixar muito não, que mostra o raizão branco, né? Aguardando você, Célia. Bem-vindo, Lauti. Olá, Lauti. Olá, Lu. Olá a todos. Olá. Meu amigo argentino querido de Rosário, presente e todos os outros. É que eu ouvi você falando e eu tinha que citar o Lautaro, um querido. Mas já vi outras pessoas queridas aí também. Só que já passou mais rápido do que eu sou capaz, então sejam bem-vindos a todos. Eu estou adorando os coraçõezinhos. Muito obrigada pelo espaço, amiga. Gente, você aqui é um presente. Eu sempre conto que eu sou uma mulher muito abençoada, porque se tem um talento que eu tenho é escolher amigo. Eu só tenho amigo fera. E você está dentro deles. Então, viva a Célia. Quem está chegando agora e é da rede da Célia, seja bem-vindo. Aproveita, vai curtindo. Lembra que essa live fica salva e sobe para o meu canal no YouTube. Amanhã você vai lá, se inscreve, curte, compartilha, dá um rolê nas playlists lá, porque tem a coisa bacana. Célia, minha amada, quem é você na fila do pão? Desfila esse currículo na nossa cara, vai, humilha. Só uma coisa que eu tenho que falar antes de começar. Eu não tô me aguentando com esse seu filtro. Você tá linda de olho claro e cílios, mas os movimentos tá parecendo o Sonic. Eu queria te contar. Eu entendi. Ou a gente tem que escolher, ou fica bonita ou fica normal, né? São escolhas. Muito bem. Então, é que o movimento tá meio maluco. Vamos para a realidade. Eu sem vamos filtro. Lá. Linda, linda. Sempre poderosa. Muito obrigada. Bom, gente, eu sou Célia Carvalho, o nome para encurtar, né? É muito longo. Eu fiquei pensando nessa pergunta que você faz nas suas lives e dizer quem eu sou na fila do pão é dizer quem eu estou hoje, né? E eu gosto muito da frase, Lu, que diz que a gente é um ser em eterna construção. Então, eu me percebo nesse momento exatamente assim, como uma pessoa buscando se construir. E eu nem vou dizer reconstruir, porque a gente já viu de diferentes maneiras que é daqui para frente. A gente vai trazer todo o nosso aprendizado e daqui para frente a gente vai descobrir como é que a gente vai ficar, mas atuando constantemente. Então, só para complementar, a minha formação é em psicologia, eu estou, e aí isso não vai mudar, mãe de 3 lindos filhos, gigantes, mas sempre filhos. E nesse exercício de se comunicar, eu acho que o meu principal aprendizado foi com eles. Não só o de comunicar, mas sobretudo de aprender com os erros mais comuns a como ouvir. Então isso é alguma coisa muito importante. Resumidamente, então, só te sou eu. interrompendo um pouquinho, fixando o comentário para quem for chegando saber. Parou o treme-treme? Eu tirei meus filtros. Ou não parou? Parou. Cláudia, um monte de gente maravilhosa aqui. Pessoal, eu vou pilotando, olhando todo mundo aqui, as risadinhas, as piadas, as perguntas, capricha aí na pergunta. Célia, eu tenho pensado muito sobre isso, estou assistindo live direto em muitos webinários e as pessoas estão falando, né, que se tem uma coisa que o coronavírus fez, foi passar a régua e todo mundo está, né? Porque o amanhã a gente não sabe. Ontem mesmo eu vi que em Santa Catarina abriu um shopping, hoje eu já estou vendo que o poder público já está multando, né? Já está penalizando, sei lá se vai rolar. De tardinha o ministro Moro fez uma declaração, agora já está rolando que talvez ele esteja demitido, então tudo é muito ágil, métodos ágeis. E você falou uma coisa interessante, ser mãe é um negócio transformador, e que com seus 3 filhos veio também a sabedoria, entre outras coisas, de aprender a escuta empática. Conta pra nós, a Isabel tá dizendo que você é uma ótima escutadeira. Dá uns palpites bons pra caramba. Então ela tá falando que você é das minhas do ponto de vista de dar palpite. De escutadeira já não sei. Conta pra nós o que seria essa tal de escuta empática e da onde é que você foi escolher esse tema. O que você estudou, o que você viveu desse tema, por que você tá trazendo ele pra gente? Então, me chamou muita atenção. Aliás, isso chama atenção, como eu disse, desde da minha formatação como mãe. É muito comum, quando a gente vira mãe, eu não sei as outras pessoas que estão nos acompanhando se viveram isso como mães
como pais ou como filhos, mas é muito comum a gente ter alguma série de coisas para fazer e a gente querer também dar atenção para os filhos. E isso, no começo da maternidade, gente, só para acalmar quem não me conhece, isso faz tempo, né? Os cabelos brancos, de fato, eles são entrega desse tempo, mostrava para mim que eu não conseguia, cara, eu não conseguia fazer tudo e dar atenção. Então, no começo, me dava um tanto de culpa. E na psicologia, a gente estuda muito, do ponto de vista terapêutico, né, sobretudo para quem vai atuar em atendimento, o quão importante é a gente dar esse ouvir para as pessoas, o nosso poder de escuta. Mas a gente tem alguns defeitos, a gente tem uma falha grave. Além de querer fazer tudo, a gente também acha que a nossa mente consegue capturar toda a mensagem. E a gente fica no sei, e quando viu, já perdeu metade da conversa. Outra coisa, né, até a Isabel me entregou, é que a gente tem o grande desejo, e na grande maioria das vezes super bacana, de dar palpite, de trazer nossa opinião. Ou a gente quer, de todo o coração, sabe, ajudar aquela pessoa. Então eu voltei para os primórdios aí dos estudos e fui encontrar algumas falas do Rogers, do Carl Rogers, que a gente estuda na nossa formação e que é o cara fantástico, né? É o precursor do humanismo e tudo tal. Mas isso não é um momento para aula de psicologia, mas as frases dele são muito significativas para a gente voltar a exercitar isso, né? Ele diz uma coisa que eu vou até ler aqui, que é um trecho de uma fala dele de uma última aula de 74, que ele diz que para a gente pensar em comunicação, para a gente pensar nesse processo empático da comunicação, primeiro a gente tem que entender que empatia não é simpatia. E a gente tem muito esse ouvido, né? A gente costuma dar mais atenção, e de novo isso acontecia com o filho, para quem a gente tem essa proximidade, para quem a gente tem esse carinho, para com quem a gente entende que existe semelhança. Cara, isso é muito simpatia, né? E a empatia? E aquela pessoa que quer falar, que precisa falar, que trabalha com a gente, mas que é aquela pessoa que talvez eu nunca chame para um aniversário, quando a gente sair dessa pandemia, que eu chame para um aniversário na minha casa, ou para comer uma pizza comigo. Eu não vou ouvir, eu não vou entender o que ela tem a dizer. Atenção. Desculpa te fazer uma vírgula. A Jamile, que também ela vai aqui só no resumo, adoro quando a Mili está na live, ela também falou ela pergunta e ressalta a diferença de escutar e ouvir. Você está falando da empatia e da simpatia. Depois você explica um cadinho o que é ouvir, o que é escutar? Eu não sei se eu vou conseguir, tá, Jamile, mas eu acho que assim, o ouvir tem a ver, já vou direto nisso, o ouvir tem a ver, porque a gente tem muita essa confusão no nosso idioma, né? Tem a ver com o sentido da audição, o receber da mensagem, tá? E o escutar é o quanto você trabalha e se predispõe para capturar essa mensagem sem julgamento, sem crivos, sem filtros, mas com absoluta atenção. Então, para mim a grande diferença, tá? Pode falar que um é com o ouvido e o outro é com o coração? Então, só com um pontinho de atenção, sem cair para emoção e para só escutar aquele que já toca o seu coração. Tá? Então esse é um cuidado que até o Rogers ensina pra gente, para quando a gente, como psicólogo, for fazer atendimento terapêutico. Eu não vou atender só aqueles com quem eu me simpatizar. Eu aprendi recentemente que a empatia ela tem 3 tipos, né? A terceira eu não lembro não, mas uma é a empatia cognitiva e a outra empatia emocional. Empatia emocional é quando eu choro junto com a pessoa, rio, vibro, né? Sinto como se fosse eu. A empatia cognitiva a gente usa muito no atendimento, que é compreender, acolher, entender aquela emoção que aquele momento causa na pessoa, mas eu não tô lá, né? Eu não sou eu, né? Isso. Entendi. Bacana. Mas maravilha. E a escuta empática ou escutativa, como algumas pessoas preferem chamar, e inclusive isso virou ferramenta para muitas áreas de atuação, ela é exatamente fazer esse exercício. O quanto que temporariamente
cognitivamente e emocionalmente, eu consigo receber toda aquela informação, acompanhar toda aquela informação, compreender o que se passa com a pessoa, o que ela quer me trazer de dados, de contextos, de histórias de vida, com muita delicadeza. Eu não sou aquela pessoa, mas ao escutá-la, eu vou compreender todo essa situação e aí sim poder trabalhar com essa informação. Aí sim poder minimamente entregar alguma coisa que seja legal para ela, mas sem querer me gabar, sem querer me colocar por cima e etc. Tá? A minha avó dizia assim, ó, Papai do Céu diz o seguinte, lembra da frase? Provavelmente você ouviu isso também. Papai do Céu fez a gente de uma forma muito sábia, né? Uma boca e 2 ouvidos. A gente tem que exercitar nesse momento exatamente isso, tá? A Isabel está falando de respeito. É muito legal, tá falando que foi perfeito, tá adorando. A Elaine chegou, falou que nós somos umas queridas. Você também é uma querida, Elaine. Aqui só tem gente do bem, bacana. Ô, Célia, fala uma coisa pra mim. Então, você estava falando de escutar e ouvir, que tem a ver com conexão, ou apenas o aparelho auditivo, né? Ouvir, eu ouço o rádio, o futebol narrando o rádio lá, a notícia enquanto eu estou cozinhando, né? Não tem uma conexão emocional. Inclusive, a neurociência fala isso, que para fixar o conhecimento, você precisa ter um significado, um envolvimento emocional com aquele. Bacana. Isso. E aí você estava explicando de simpatia e empatia. Como é que ficou esse negócio? Então, a simpatia é exatamente aquela questão de sensibilidade, encontro de valores, aquela percepção de que, puxa, Lucimar combina tanto comigo, parece que eu conheço o Lucimar há um século. A gente não conta quanto tempo, mas, né? Tá quase um século. Rola, sobretudo, uma afinidade entre nós, tá? Rola um match, dá um match. Deu match. Gente, com todo respeito. Já a empatia é esse processo, é um exercício que cada um de nós faz para compreender o que está acontecendo com o outro, entender o que ele tem a dizer e, sobretudo, se dispor a ouvi-lo. Por que isso me chamou muita atenção no momento que a gente está vivendo? A gente ainda está vivendo uma grande montanha-russa. Inclusive, várias pessoas nas suas lives têm dito isso. Essa tem sido a expressão para muita gente. Porque um dia a gente está super bem, no mesmo dia, dali a pouco, a gente está com vontade de chorar, porque apareceu uma notícia que abalou a gente, ou porque aconteceu alguma coisa, cancelou algum trabalho, ou porque você não sabe como que você vai viver amanhã. Enfim, a gente está oscilando de diferentes formas, né? Você chama alguém, a pessoa não te atende, quer dizer, e a gente não está podendo abraçar. A gente não está podendo ficar perto, a gente não está podendo conversar com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente está usando e abusando das conexões virtuais. E nós sabemos que o contato físico, né, os nossos neurônios de pele, eles são grandes, são muito importantes para nós, para o afeto, né? Tanto que você vê que o desenvolvimento do bebê, aquele bebê que de repente é criado em instituição ou com uma mãe ausente fisicamente, né, que não toca, ele tem comprometimento no seu desenvolvimento, né? Então faz falta para a gente o contato físico, tá? E a Cláudia está dizendo que esse tema ele é muito importante no momento atual. A Jame, a Mili, que é fera, ela vai só de timekeeper, de escriba aqui, ela vai resumindo tudinho, te amo, tá? Pena que isso não sobe pro YouTube, né? Agora, fala uma coisa aqui pra mim. Dentro de casa, na pandemia, isolamento social, sem contar os que estão sozinhos, porque a gente também precisa falar dos que estão sozinhos, mas aquela também hiperpresença, né? Tem uma hora que você já tá agarrando ranço do outro, porque você não aguenta mais. Como é que a gente faz para dar conta dessa escuta empática quando a gente mesmo não tá dando conta da gente? Pois é. Aí é que entra exatamente esse processo e esse exercício, Lu. Porque a gente tem que entender que, se a gente está convivendo com algumas pessoas, a gente vai ter que se munir de paciência. E vamos estabelecer algumas regrinhas. Eu não vou estar disponível enquanto ser, vontade, desejo, todo o tempo que a gente está ficando junto dentro de casa, tá? Para escutar o que o outro tem a dizer. Mas a gente pode fazer pequenos acordos.
tá? E isso faz muito bem, porque na medida em que você entrega esse seu processo de ouvir e entender o que o outro está passando, você também percebe que você recebe do outro essa disponibilidade. E isso fortalece conexão, isso fortalece laços. Veja, eu, basicamente, sou uma pessoa muito idealista, sempre fui. Eu só não me atrevo a me comparar com a Poliana. Mas, para quem não sabe, depois a gente conta essa história da Poliana. Mas assim, a gente precisa fazer esse exercício. Então, de novo, a correlação com quando os nossos filhos são pequenos. O que mais eles querem da gente? Que a gente dê atenção. E o que mais a gente quer? Que a gente possa ser percebido por eles como pessoas que dão atenção. E agora a gente está na pandemia e a gente não tem saco? A gente não tem paciência? Então, por isso, voltando para o conceito de Rogers, por isso é que é um exercício não somente de simpatia, porque eu não vou querer ouvir simplesmente coisas que me agradam. Pode ser que eu tenha que ouvir, que seja necessário para que o outro se sinta melhor, que ele esvazie sentimentos que talvez eu não quisesse e que vão mexer comigo. E um outro ponto então, também, é um exercício, Celinha? Amiga. E veja, não precisa ser terapeuta para isso, mas precisa haver disponibilidade. Desculpa te interromper, mas um outro ponto importante também é a gente trabalhar o nosso lugar, que a gente também não é uma super mulher, uma super pessoa que tem para dar o tempo todo. Então, às vezes, o limite do outro também, porque às vezes o outro ele é muito sedento, né? O que você tem para dar é menor do que o que a pessoa tem para receber ou ter necessidade. Então, eu acho que esses pequenos acordos, eles são muito legais. Um outro ponto é você ter um autoconhecimento do teu perfil, seja lá em que ferramenta for. Mas, por exemplo, aqui em casa, né, eu moro com 4. Eu, meus 2 filhos e meu marido. Os 3 são introvertidos. Só eu sou extrovertida. Ninguém notou, né? Extroversão barra 1000. Então, a minha necessidade de falar, de processar para fora, de trocar ideia, de conversar, blá, 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 é gigante para o que eles podem me oferecer. Então, termina o dia, por exemplo, o meu marido e minha filha, eles estão muito cansados, porque são introvertidos, eles precisam daquela caverna para se restabelecer. Só que eu estou precisando muito falar. Então, isso às vezes gera desgaste no relacionamento pela falta desse autoconhecimento. Então, se eu der uns 5 minutos para a pessoa ir lá, tomar um banho, sossegar um cadinho, e a gente faz os acordos, que hora você vai me ouvir, e eu também que hora vou deixar você em paz, né? Vamos combinando, né? Você falou uma coisa fundamental. Além desses acordos, a gente precisa, tanto para com as pessoas que estão mais próximas da gente, e que sim, a gente sempre queria ter um tempo para estar mais perto delas, e agora a gente já não está mais aguentando, tá, nessa situação, tá? A gente também precisa aprender a esperar e a entender que existe escuta no silêncio. Cada um de nós, e isso é muito importante que você disse, cada um de nós tem e necessita dos seus momentos de silêncio. O meu momento de silêncio, como introvertida, me comparando com sua filha e com seu marido pelo I do introvertido, tá? Tem a ver com, de repente, eu ficar com meu fone escutando música. Agora eu não quero ver mais live, não quero ver televisão, não quero falar de série, não quero falar de, sabe? Eu quero ficar quieta no meu canto ouvindo música. Ou então, agora eu quero simplesmente que você fique junto comigo vendo uma série, mas me deixe quieta. E isso, o meu marido, no processo ele senta de do meu escuta, lado, é muito bom. Meu marido, ele senta do meu lado, né? E aí ele segura na minha mão. E aí ele fica ali mudo, né? E eu fico assim, que nem o burrinho do Shrek, esperando a hora que... Já chegou? Posso falar? Mas ele fala assim, ai, me dá uma calma ficar aqui, sentada do seu lado, segurando minha mão. Eu falo, não faz isso comigo, não. Segurou minha mão pra mim... E é uma troca, né, Lu? É uma troca. Por isso é que é um exercício. Veja, a gente não está querendo aqui trazer exercícios terapêuticos. Tudo isso que a gente está falando tem, sim, toda uma fundamentação, um treino para exercícios terapêuticos. Mas vamos para a vida cotidiana, né? Vamos para essas relações. O tempo todo a gente pode usar essa ferramenta. A gente ensina muito, eu e você que trabalhamos muito com treinamento, e eu estou vendo vários colegas aqui que são dessa área também, né, sabem disso, que a gente trabalha muito contexto de questões de comunicação. Mas o que a gente fala, o que a gente treina, o que a gente exercita da comunicação? A gente exercita estilos de comunicadores, a gente exercita oratória, a gente exercita modelos de feedback, como transferir feedback, a gente trabalha muito com as pessoas de como exercitar essa sua inibição e com isso transpor este momento
mas a gente não exercita o ouvir. A gente sempre coloca lá, pô, é fundamental saber ouvir. É jargão. De N treinamentos que eu já fiz para liderança, a gente coloca lá, o líder tem que saber ouvir. Pô, mas a gente não treina o isso. Rubem Alves que fala que a gente precisava de menos oratória e mais escutatória, né? Pois é. Deixa eu te falar uma coisa também. Eu tenho aqui até, ó, no cantinho, também ferramentas, né? As linguagens do amor. Também é uma outra forma, né? Não dá para inverter a câmera, não dá. Tá. É assim, as 5 linguagens do amor. Não me pede coisa difícil, não me derruba minha live, não. Então, as linguagens do amor, e também alguém aqui que falou lá na frente, eu perdi quem foi, a Isabel, ela falou assim, às vezes dentro da mesma família, umas pessoas têm mais disponibilidade do que a outra. Então, uma coisa assim, gente, nós precisamos aprender também a segurar um pouquinho nossa onda, né? Porque não é porque de repente a Célia é uma boa ouvinte que eu fico ali sugando, né? E de repente eu gasto o meu arsenal com ela, porque chega uma hora que a pessoa também não tem mais para dar. Então, num momento de pandemia, de crise e de hiperconexão, de proximidade, é bom você também se segurar um pouquinho. Então, por exemplo, às vezes eu converso comigo mesma. Porque se minha forma de pensar é conversando, mesmo que seja mentalmente, eu escrevo no meu caderno, eu gravo no meu gravador, eu falo comigo mesmo no espelho, aí o povo fala, nossa, você fala até sozinha? Sim, porque a minha forma de pensar, de elaborar é externa, o outro já é interno. Então a gente também precisa aprender a economizar em tempos de pandemia a outra pessoa. Por que você vai lá tacar o dedo na ferida, né? Se o seu companheiro de casa ele é mais metódico, deixa. Ele é mais cheio de mania, deixa. Se você é mais cheia de mania, mais metódica, abre mão um pouquinho, né? Panela na geladeira, esquece. Em termos de pandemia, não adianta você ficar brigando por isso, não. Porque todo mundo está com uma carga de estresse muito grande, né, Celinha? Sim, e isso é fundamental, porque quando a gente fala dessa relação empática que a comunicação traz para a gente, quando a gente está aprendendo a escutar o outro, a gente está falando de reflexão, a gente está falando da gente se tornar amigável. E veja, eu não estou falando que isso é sinônimo da gente aceitar tudo que vem do outro, e muito menos que o outro tem que aceitar tudo que vem da gente, não. Mas a gente tem que aprender a lidar com essas considerações. Vamos sair um pouquinho do ambiente de casa e vamos pegar um exemplo, por exemplo, Lu, me repetindo aqui, das lives que a gente tem acompanhado, né? Eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu vivi isso há poucos dias, né? É tanta live, é tanto tema interessante, é tanta gente querida chamando, é tanta gente que antes eu achava que, putz, eu nunca ia conseguir ouvir aquele fulano, e agora o fulano está com um webinar gratuito aberto, né? E eu quero participar, que a gente também tem entrado e saído, e não tem gerado nenhuma continuidade ou conexão, tá? Então, esse já é um exercício interessante para a gente fazer, tá? De novo, neurologicamente, o nosso cérebro, a gente fala que ele é multitarefa, mas ele não é multifoco. Eu aprendi isso com a querida Daiane Escoso, tá? A gente precisa entender que foco a gente vai dar. Então, pô, eu entrei na live das 18, gente, entra na próxima das 19. Não abandona a gente, não. Pronto, já ficou o recadinho. Mas entende o foco. E isso acontece quando a gente está conversando com as pessoas, quando a gente está com o nosso time. Usando e abusando agora dos recursos de Zoom, de Skype, de WhatsApp, de Hangout, enfim, de todas essas tecnologias, para a gente poder ver as pessoas. Será que a gente está realmente vendo as pessoas que estão ali no virtual com a gente? Será que a gente está dedicando isso? Ou, de novo, a gente só está lá na ansiedade de apresentar alguma coisa, ou mostrar que a gente está no trabalho, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas a gente não está exercitando essa escuta, tá? Reconhecer o outro, entender do outro, compreender o que está acontecendo, o recado que ele tem que dar, que faz com que a gente exercite a escuta. Bacana. Deixa eu te interromper, porque a Jamile falou das 5 linguagens do amor, ela escreveu aqui, que é também uma coisa que eu curto, porque assim, vamos supor, se você entende amor com tempo de qualidade, que é uma das linguagens, quando eu dou atenção, ouço você, presto atenção, interajo com você, e você, por exemplo, tem uma linguagem de amor que é prestar serviço, eu posso estar ali falando enquanto você está fazendo um café para mim, e você acha que você está me dando um baita amor.
Só que eu tô achando, puta, cara, tô falando com a mulher, ela tá fazendo café. Então, isso Pois são é, ferramentas, pois é. são ferramentas que às vezes acontecem no relacionamento conjugal ou até maternal, ou até chefe subordinado. Meu colaborador tá contando uma história para mim e eu já tô botando no WhatsApp para resolver. Por quê? Porque eu presto serviço e ele quer tempo de qualidade ou elogio. Ele queria que eu Exato. dissesse, poxa, que bacana isso que você fez, gostei de ver sua iniciativa. E aí ele fala, essa mulher nem está me ouvindo. Então nós também temos que entender que as pessoas têm canais. E fechando, para te devolver a palavra, isso que você falou, nós também estamos com uma dificuldade de ensinar os nossos filhos que eles precisam se auto-nutrir. Então, claro, uma criança muito pequena não, mas eu vejo mãe com filhos de 5, 6, 7 anos que a criança não pode ficar 1 minuto sozinho. Ela se coloca no lugar de ter que preencher todo o tempo do filho. A criança precisa aprender a se conter, a se administrar, a lidar com as suas emoções, com as suas frustrações, com a sua espera, né? Eu vejo mãe enlouquecida que ela tem que preencher a agenda do filho que nem um executivo, porque simplesmente a criança não pode ficar só sentada ali enquanto ela assiste uma live de 30 minutos. Pô, peraí, dependendo da idade dessa criança, ela tem capacidade, porque ela fica no tablet, por que ela não pode esperar? Como é que você vê isso, Célia? Eu acho que assim, de novo, a questão de que a gente acaba lotando a vida dos outros por uma culpa de não ter um exercício correto, por não dar limites, por não estabelecer esses pequenos acordos. De novo, como você mesma disse, com crianças pequenas isso é mais difícil, verbalmente. Mas como exemplo, como uma forma de conduzir a nossa relação, sim, é possível. A criança também precisa aprender, porque senão ela vai virar um adulto muito chato, né? Muito chato. Quando você fala de trazer para a empresa, eu só queria trazer isso porque esse é um contexto muito comum ao nosso tipo de trabalho e com relação aos exercícios que a gente tem feito, né? Isso é importante, porque às vezes é importante também você dizer para a pessoa qual a tua intenção com aquilo que você está falando na hora que está fazendo, na hora que ela está falando. Você está me contando e eu falo, Célia, eu vou anotar, porque para mim é importante, porque depois você tem que tomar uma ação. Olha, Célia, isso que você está me dizendo, para mim me pareceu, a gente fala que é a audição de reforço, né? Ou a repetição. É o parafraseado. É o parafrase, né? A paráfrase, né? Exatamente, porque assim a pessoa percebe que eu estou ali. E se eu faço esses pequenos acordos, a gente vai estimulando e estipulando esses parâmetros. Eu lembro bem, há alguns anos atrás, vou contar. Logo que eu comecei minha carreira, mais de 30 anos, uma dica me foi dada que para mim foi essencial para processos de seleção. Eu fazia esses pequenos acordos porque, como você disse, eu precisava anotar. Eu fazia muita entrevista, né? A gente tinha a agenda do dia entupida de entrevista. Era uma atrás da outra, né? Chegava no fim do dia para escrever, porque só no fim do dia é que a gente ia escrever, fazer um breve laudo a respeito de cada um dos candidatos para repassar ou não, a mente já traía a gente, né? Então, o que eu combinava com cada candidato? Que eu ia fazer pequenas anotações e eu me policiava para não me fixar na minha anotação e não e compartilhar o meu olhar com ele, além do ouvir. Então, a gente está no virtual, a gente também pode fazer isso. Eu tenho que anotar alguma coisa, eu tenho que olhar para uma outra tela para continuar a conversar com você. Comenta, são pequenos comentários. Mostra para a pessoa, né? Uma outra coisa que acontece muito que impede o nosso exercício aí empático de escutar, é que a gente corta a pessoa achando que já sabe tudo o que ela tem a dizer. Por quê? Porque aquela história que ela está contando, aquela história que ela está contando é familiar, a gente já viu esse filme. A gente não sabe se no meio do caminho vai ter uma nuance diferente. E veja, você, e tenho certeza que as pessoas que estão nos vendo certamente já presenciaram minimamente uma situação como essa, que muda uma vírgula, todo o contexto da história mudou. E se você não está prestando atenção, você perdeu a possibilidade, inclusive, de parafrasear. E aí, quando você vai tentar voltar, o que a outra pessoa percebe? E, Célia, você não estava conectado. Então, gente, é exercício, né?
E na psicologia também, sem querer psicologizar, a gente percebe assim, às vezes a gente, para entrar num assunto que para nós é difícil, a gente faz o que minha avó chamava uma conversa de cerca Lourenço. Como é? É essa expressão que minha avó usava, falava, fica com aquele cerca Lourenço, que a pessoa fica com uma conversa nada a ver, um blá 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 blá, blá para poder tomar coragem e elaborar o que ela precisa dizer. Então ela fica rodeando e às vezes a gente não tem paciência para essa elaboração. Então, por exemplo, quando um filho, um colaborador, uma pessoa se aproxima e ela começa com uma conversa meio nada a ver, um blá 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 blá, já acende minhas orelhas assim, peraí, tem algo difícil que essa pessoa quer falar. Ou é difícil para ela psicologicamente, ou ela tá sem jeito de pedir alguma coisa, ou falar alguma coisa, né? Então hoje, por exemplo, eu tava ali fazendo minhas coisinhas, tava com esse brinco bonito aqui, que por sinal foi a Solange que me deu. Aí minha filha falou assim, mãe, você tá de brinco diferente? Aí eu tipo, pô, a mulher tá lá trabalhando, vai sair de lá para vir falar que meu brinco é diferente. Por que foi que ela prestou atenção? Tem história aí, né? Aí eu, é. Ela, é bonito, você gosta? Você vai usar amanhã? Tipo assim, ela tá querendo pedir o brinco, né? Mas ela tá... Como é que eu vou falar? Arranca o brinco da orelha e me dá? Que eu nem sei se ela ia pedir, mas enfim, peguei para ilustrar. Então esse é um ponto. Às vezes a gente não dá tempo do outro. E aí, quer dizer, se você corta, acabou a coragem da pessoa, né? Ela ia te pedir alguma coisa, você chega e fala, ai, mas meu brinco que eu adoro, eu tenho um ciúme desse brinco, que eu amo esse brinco. Pronto, já acabou. Sobretudo para os mais inibidos, porque aqueles que são mais extrovertidos facilmente retomam, já está no estilo natural da pessoa. Mas a gente percebe que a cada vez mais as pessoas, elas se inibem. Por quê? Porque elas têm receio de ser chatas, de serem mal interpretadas, de serem rotuladas. Então elas trazem conversas cruciais, elas trazem assuntos minimamente pautados e elas não desenvolvem uma conversa. Então veja, a gente está falando de exercitar um diálogo que começa com a gente na nossa casa e que segue para outras várias esferas. A escuta empática, porque ela é chamada de escuta ativa? Porque, como a gente já falou, ela é uma ferramenta muito utilizada. Por exemplo, para a área de vendas, né? Teve uma época que a gente só falava que vendedor era o cara mais chato que existia na face da Terra. Depois que a gente começou a treinar do ponto de vista de neurolinguística, treinar esses formatos, a gente começou a ter exemplos de pessoas na área comercial, seja em qual função for, muito efetivos. Por isso que não é só ouvir ou ficar no ran, não. É participar ativamente da conversa de forma a entender, de forma a criar conexões para que se objetiva. Então, veja, tem todo um foco muito importante nesse tipo de exercício que a gente pode fazer com a escuta empática. Celinha, eu queria trazer 2 pontos aqui para a gente continuar no bate-papo. Um foi, ela tem um nome engraçado, eu fiquei com vergonha de chamar, mas é que o nome dela tá aqui, é Dinossoura. Eu sei quem é. Então, Dinossoura. É minha filha. É Giovana. Dinossoura. Ela tá falando aqui que na área de saúde, às vezes a gente tem, ou de atendimento, a gente tem um tempo limite entre uma consulta ou um atendimento outro. Tô pensando em call center, tô pensando em triagem de hospital. Você não tem toda a vida. E às vezes a pessoa que chega com sua queixa, ou com sua dor, ou com a sua dificuldade, você não tem o tempo que ela precisa para falar tudo. Sim. E aí como é que a gente faz? Então nesse ponto, gente, a gente tem que se concentrar naquilo que a gente dá conta. Se eu só tenho 3 segundos, cara, é 3 segundos. Isso é a realidade, eu não mudo. Mas eu posso, por exemplo, dizer para a pessoa, olha, eu gostaria de ter mais tempo para conversar mais com você. Eu gostaria, né? Eu estou percebendo que você gostaria de estender, mas eu só posso isso. Então você também precisa dar assertividade de dizer o que você pode oferecer. Esse é um ponto que a Dinossoura está trazendo. O segundo ponto para você me ajudar é assim, nós temos uma crença muito grande de que quando eu ouço alguém, eu preciso responder alguma coisa, dizer alguma coisa, dar alguma dica, um pitaco, eu preciso salvar. Como se aquela pessoa, toda vez que ela fala, ela espera uma solução. E eu aprendi com muitas duras penas que nem sempre
se trata da tua resposta, mas dela poder falar. E às vezes você não tem mesmo o que dizer. O que você vai dizer? A pessoa acabou de perder um parente de coronavírus. Você vai dizer o que para ele? Se é assim mesmo, Deus o tem em um bom lugar? Pô, cala a boca, né? Melhor ficar quieto. Eu só falo, sinto muito, isso aí deve estar doendo demais. O que eu posso fazer por você? Como é que você vê isso, Célia? Tem duas considerações aí muito legais, né? Vamos começar com a questão do tempo, tá? Quando a gente está em atendimento terapêutico, quando a gente está em atendimento social, quando a gente está em atendimento médico, sim, a gente é travado em tempo. Por quê? E por que isso acontece? Porque a gente não dispõe de uma capacidade, infelizmente, de atender a todas as pessoas ou ficar o dia inteiro com uma única pessoa. Como é que eu compreendo isso? Voltando para a questão, estabelecer um contrato. Então, a pessoa tem que saber que ela tem um prazo para ficar com você. Quando você estabelece esse contrato e quando você estabelece com ela uma conexão verdadeira, mesmo que seja num único encontro, você vai conseguir trabalhar no foco principal da queixa, da escuta, da necessidade que ela tem para te contar, tá? Então, quando você diz assim, eu gostaria de ficar, eu fico com você outras vezes, é só quando isso, dependendo do tipo de atendimento, te permitir. E mesmo assim, pode ser que naquele momento já tenha resolvido a situação. Então, escutar empaticamente, escutar de maneira assertiva, é também trazer o foco do que você quer tratar naquele momento. A questão de ter ou não ter resposta, eu acredito sim, que na grande maioria das vezes, o que a gente precisa é aprender a escutar o outro e não a colocar o nosso conselho e a nossa opinião para o outro. Quando o outro deseja ouvir o nosso conselho, a nossa história, na grande maioria das vezes, no discurso vem este comentário. Então aí a gente consegue também trabalhar com isso, sabe? Mas a gente precisa aprender sim, Lu, como você disse, a lidar com a nossa ansiedade, com a nossa necessidade de ter o controle e de ter resposta para tudo. Eu não tenho resposta para tudo, né? eu não controlo tudo. Então eu só me disponho a estar ali por ele, para ele, e perceber o que está acontecendo com ele, né? Voltando para Rogers, ele diz, essa escuta amigável significa você temporariamente viver essa vida do outro, mas aprender que é temporário, você nunca vai ser o outro. Então, com delicadeza, você entrega o que você tem de melhor, que é a sua capacidade de escutar o que ele tem a dizer. Eu gosto muito dessa frase dele, por isso que eu volto, porque este não embora pareça muito óbvio, este não é um exercício fácil, Lu. Não é. Tem um livro, sabe, o Célia, que eu li recentemente, indicado até por uma professora lá da pós de neurociências, do Schein, do Edgar Schein, aquele mesmo da cultura, chama Ajuda, o nome do livro é Ajuda, tem uma capa verde, e ele fala sobre as diferentes abordagens na ajuda de consultoria, mas que serve para a vida, né? Então, muito cuidado com o nosso palpite, né? Muito cuidado com a nossa opinião, muito cuidado com o nosso se eu fosse você, porque geralmente o outro tem forças de caráter que são diferentes das suas, ele tem dramas e dificuldades que são diferentes do seu. Então, quando você chega lá e fala, vai lá, fala com ele, para você é fácil, porque tão extrovertido, você vai lá e fala, é assertivo, tem dominância alta, né? E para o outro, que ele é totalmente introvertido, é tímido, tem uma dificuldade de assertividade, aí você fala vai, e a pessoa não vai, porque o que você está propondo não tem a ver com ela, tem a ver com você. Por isso a empatia, a escuta empática, ela também tem a ver de tentar calçar o sapato do outro, né? Isso, como é que é para o mundo do outro e não para o seu mundo, né? Exatamente. E, de novo, esse é um exercício que não é fácil de ser feito. Né? Mas é um exercício super necessário e maravilhoso, porque eu vou aprender a lidar com essas diferentes e divergentes possibilidades, né? E aí a gente vai simplesmente raciocinar. Gente, parece uma coisa assim, vamos bater papo e deixar o outro falar. Não. A escuta empática não é um bater papo. Você quer bater papo? Chama para bater papo. Chama para o café virtual, chama para o papo. Gente, Lu, tô precisando bater papo. Bater papo sai de tudo, gente. Agora, Lucimar, eu tô precisando que alguém me escute, né?
eu já tenho uma perspectiva e você provavelmente já tem um olhar de que assim, não, pode ser desabafo, pode ser contar uma história, pode ser chorar, pode ser coisa legal, mas eu quero que você me escute, então você tem que parar de falar. O exercício é simples, sabe? É parar de falar para que o que o outro traz de informação entre para você. Se a gente não faz isso, a gente não conecta. Faz sentido? O que é que o povo tá falando aí? O povo tá aqui só jogando coração nessa live, tá maravilhosa, coração para vocês também. E obrigada, todo mundo, fofocando com a gente junto. Isso mesmo, Sem contar que estão dizendo que nós somos lindas, né? Ai, que maravilha, nada contra a gente amada na live. Você não acredita que falta 15 minutos. Eu só queria isso? assim, ó. Como só assim? isso, menina, como assim? Vamos pensar. Se a gente fosse agora fazer o resumo assim, 5 passos da comunicação empática, que o povo adora, né? Que dica você dá? E eu quero 2 contextos. Para quem está em casa e está muito desgastado nos relacionamentos, tá tendo briga, tá tendo... enfim, tô meio de saco cheio. Uma coleguinha ainda há pouco falou assim que a irmã dela ligou para ela dizendo que não tá mais aguentando a mãe. Não tô aguentando mamãe, porque é velhinho, né? Enfim. E também para os líderes que estão tendo que administrar equipes virtuais e onde todo mundo só liga para ele para contar problema. O meu marido está nessa situação, ele tem 200 projetos, 550 mil pessoas, ele só escuta problema o dia inteiro. Coitado, quando termina eu falo, amor, tem um minuto para mim? Só a mão, só a mão. Segura na mão de Deus e vai. Então, qual é a dica? Tá, para a família, né, eu diria, retoma a paciência, reconhece e procure estabelecer esse contrato de como é cada um e quais são os limites até onde você pode chegar, né? Mas com muito carinho e com muita atenção, porque todo mundo está precisando falar, todo mundo está precisando ser ouvido. Mesmo aquele mais introvertido dos introvertidos ou aquele mais extrovertido dos extrovertidos passa por esses momentos e precisa de alguém. Se você não consegue ser esta pessoa, porque como você disse, Lu, cada um dá aquilo que tem, verifique se existe alguém na família que tem este perfil e que pode ajudar. O ajudar a rede de aqui, apoio, né? Que é uma das habilidades da resiliência, você ter uma rede de apoio, né? Posso ligar para a cunhada, para a vizinha, para a amiga, né? E uma coisa muito legal que está acontecendo nesse período é que a gente tem percebido que as pessoas têm se disponibilizado. Então, se disponibilizou de verdade, atue nesse sentido. Então, para a família, eu faria... E tem religiosos e terapeutas, muitas coisas online, tá? Inclusive a CVV. Alguém aqui falou, você fala para quem mora sozinho, você tem também a CVV, o Centro de Valorização da Vida. Liga para alguém, rede de apoio. Amiga, estou precisando de um colo virtual, quero falar, quero desabafar, não me julga. Né? Então, a gente explorar essa rede, né? E você falou algumas coisas aqui que são fundamentais. Ao restabelecer esse contrato, com pessoas mais próximas, a gente tem que se sentir suficientemente livre para dizer, sem agressividade, algumas características que compõem a nossa essência. Então, não me julgue, me escute, estou precisando falar, se eu chorar, me deixa chorar. Se eu quiser gargalhar, aceita a minha gargalhada. Se eu quiser palhaçada, né? Outro dia eu saí dançando com a vassoura na live. Aceita, porque cada um tem uma maneira de se expressar. É claro que a gente não pode tomar o espaço de todo mundo e querer que todo mundo seja igual. Então essa é uma lembrança. Para líderes, né? Eu diria que é refazer a observação de cada um dos seus liderados. Deixa eu voltar um pouquinho. Primeiro, observar como você está. Como você, enquanto ser humano, no papel de líder, tem agido e reagido. Como você está se sentindo. Porque esse é um momento também de muito autoconhecimento. E para a gente poder exercitar a escuta, a gente também tem que conseguir ouvir a nossa voz. Né? E aí trabalhar nesse mapeamento de cada um dos seus liderados para perceber aquele que precisa que você dê a ele mais tempo, então ofereça
momentos individuais e específicos para cada um. A gente trata tanto de perfil psicológico, use e abuse de todo esse conhecimento e reconhecimento que eu tenho certeza que os líderes são capazes de fazer. Mas só com muita vontade de olhar. Né, tem Celinha, aquele que é rapidinho, então assim, não fica perguntando pro cara como ele tá, para aquele que é mais objetivo e direto. Mas deixe claro para ele que você está ali disponível caso ele também precise. Bom, então, é um exercício que a gente fala muito, mas é que agora, de fato, é a hora de você praticar. Essa rede de apoio, por exemplo, eu percebo assim, o meu caçula, ele é muito próximo da minha mais velha, meus 2 filhos. Eles são assim, um e carne, né? Às vezes eu tenho dificuldade com ele, que ele é um sagitariano, adolescente e tal. Minha filha tem uma entrada. Então, eu vou lá e consigo fazer com que ela intermedia a conversa. Então, na liderança, nós também podemos usar isso. Às vezes você sabe que aquele seu funcionário, a Célia, é mais próximo da Cláudia, então eu posso usar essa rede de apoio que tem maior influência, né? Uhum. Isso que você falou sobre mim também. Eu conhecer os meus limites, eu trabalhar minha autoaceitação, eu aprender a me conter, eu aprender a me esvaziar, né? Usar o diário, usar a gravação, usar o caderno, falar comigo mesmo, refletir nos meus porquês, por que aquilo está me irritando, por que aquilo que aquela pessoa falou tocou em mim, para eu ter um protagonismo e não sair por aí cuspindo nos outros questões que às vezes são minhas, né? Exatamente, por isso que eu comecei o nosso bate-papo lembrando que quando a gente fala de escuta empática, a gente não está falando de ser simpático, tampouco antipático com as pessoas. A gente está falando de um processo que a gente vai exercitando, que a gente estabelece contrato, que a gente pratica e que a gente vai tendo essa disponibilidade para. Né? Então isso é fundamental da gente ter claro. O líder não é diferente de qualquer outro ser humano, gente. Ele ocupa uma posição. Mas é sim escopo da sua atuação, escopo da função que ele exerce, escopo desse nível hierárquico que ele alcançou, aprender e se disponibilizar a esses outros vários seres humanos. Mas ele não vai entregar aquilo que ele não tem, mas ele pode treinar. Ele ou ela, né, que seja, eles treinam, a gente treina na vida. Né? Então isso é muito legal, porque isso vai gerar mais conexão, vai gerar maior engajamento, no meu ponto de vista. Por quê? Porque a gente fortalece essa rede de confiança que existe. Então, eu não vou olhar o meu líder como meu amigo, não é isso que a gente está falando aqui não, mas eu vou olhar o meu líder como aquela pessoa que se disponibilizou a reconhecer quem eu sou. De novo, ele não vai responder tudo, nem vai ter solução para todas as minhas questões. Mas o fato dele estar ali me faz mais próximo dessa liderança. E aqui eu quero também aproveitar, né, que até que a amiga falou sobre solidão. Existe solidão e solitude. Solidão é quando eu também não estou tolerando a minha própria presença, né? Então, como é que eu faço isso? Por que ficar comigo é desconfortável? A gente volta lá para os pilares da felicidade, colocar emoção positiva na sua vida. O que te dá alegria? O que te dá boas emoções? É uma música? É ver uma paisagem bonita? O que te preenche, né? Nos seus adornos em volta? O que traz para você boas lembranças? Faz seu painel de foto? Ver com quem você pode contar para você ter todo dia um contato, mesmo que virtual, telefonar, fazer um Zoom. Você tem que aprender a olhar para você e se acolher, porque geralmente isso tem a ver com a nossa criança interior rejeitada, né? Então não quero aprofundar muito, mas assim, às vezes quando eu tenho dificuldade comigo é porque eu rejeito aquela menininha lá que eu fui. Então é hora de falar, Lucimar, você é bacana, você faz coisas legais, porque a gente fica muito olhando o erro, o defeito, o que falta e não tem aquele olhar mais pro que tá bacana, né? Porque é bom, né? A gente, por muito tempo, inclusive na nossa formação, usou aquilo que era ruim para poder analisar como chegar no bom, né? E acabou reconhecendo ou valorizando muito esse lado. É mais rápido no nosso cérebro, eu não sei se eu vou estar falando agora do ponto de vista neurológico, mas do ponto de vista de experiência de já ter ouvido e vivido isso, é mais rápido a gente reforçar aquilo que foi ruim e marcou porque foi ruim. Olha para esse outro lado, faz essa outra lista. E é uma coisa muito simples, gente. A gente é que às vezes não se percebe. Eu, por exemplo, adoro olhar
uma planta, adoro olhar uma flor. Eu achava, há alguns anos atrás, que isso era, desculpa a expressão, babaquice. Mas hoje eu percebo que perceber um detalhe me tira, que seja por fração de segundos, de uma vibe que pode ser alguma coisa que esteja me angustiando. Ao perceber isso, o que eu faço? Hoje eu provoco essas situações. Colocar uma música alta, dançar com a vassoura, como eu fiz outro dia, me tira de alguns momentos de estresse. Você produz neuroquímica boa, né? Você produz neuroquímica boa, porque a apreciação da beleza faz parte de uma virtude da transcendência. Você se conecta com algo maior, né? E, gente, isso é uma coisa que, assim, a gente vai aprendendo, não tem a ver necessariamente com a idade, viu? Tem a ver com você perceber, tem a ver com você se autoconhecer. E isso pode, e é sim, uma forma também de exercitar esse aprendizado do ouvir o outro, que não é necessariamente trazendo, ou que não está, melhor dizendo, trazendo alguma coisa super bacana para você. Ele está trazendo quem ele é, ele está trazendo o que ele está passando. E aí a gente vai extrair dali o que é bom. O tempo está acabando, né? Tem uma técnica muito legal que eu falo que finge que você é a sua melhor amiga, né? Finge que você é uma melhor amiga. Se uma melhor amiga sua trouxesse a queixa que você está trazendo agora, o que você diria para ela? Então, eu tenho uma técnica que é a carta de gratidão a você, né? Carta de recomendação de você. Então, eu vou escrever uma carta para mim mesmo, como se eu fosse uma terceira pessoa me recomendando. Então, vamos supor que eu vou me recomendar para Célia. Se eu fosse uma terceira pessoa, fala: Célia, aqui segue a minha amiga Lucimar, ela é assim, ela é assada, ela é frita, ela é cozida. Então, faça uma carta de gratidão para você, diga palavras boas para você, reconheça suas forças, reconheça seus méritos. Isso faz com que sua autoestima aumente, e quando você se acolhe, você tem mais repertório para acolher o outro, né? Exatamente. E aí você já está aí num exercício, a gente que faz psicologia positiva, né? A Lu já se formou. E a gente que está aprendendo bastante sobre isso, a gente sabe que essa positividade começa conosco, tá? E, gente, não é ver florzinha, não é ver coraçãozinho em tudo que a gente tem para dizer ou que o outro tem para dizer, mas é se disponibilizar a entender que o outro não é você, que o outro tem histórias diferentes de você, e que, se ele te buscou, se ele te procurou, seja profissionalmente, seja pessoalmente, é porque ele acredita que em você tem alguma questão de confiança, alguma questão de credibilidade. Então, faça esse exercício. Pratique essa escuta empática, pratique essa escuta ativa e ajude as pessoas, sem dar conselho, tá? Vou finalizar, que falta 3 minutos, e aí você finaliza. Que é assim, ó, você às vezes tem seu adolescente, seu pré-adolescente, seu idoso, e você sacaneia quando ele tem um mimimi, né? Porque você minimiza a importância que aquilo tem. Então eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade, tava lá nascendo o cabelo no meu sovaco e eu ficava fedida, porque os hormônios estavam... E minha mãe, coitada, dentro das limitações dela, ela ria, né? Falava, suvaqueira, tal. O que para ela era uma coisa boba, porque você sabe que em 6 meses, 1 ano, aquilo passa. Para mim era tudo naquele momento. Então quando ela brincava, suvaqueira fedorenta, aquilo destrói uma pessoa. Então, gente, tenha paciência, tenha amorosidade, respeito e acolhimento com a dor do outro. Por mais que você ache bobinha, seu filho fala, ai mãe, eu não sei fazer essa lição, ai eu não sei amarrar esse sapato, ai eu tô fedorento, ai meu cabelo tá ó, ai Zequinha não gosta de mim, ou sua mãe que fala, eu não gosto do mingau, não sei o quê, a gente zoa. O brasileiro tem esse viés que isso é muito humilhante às vezes para a pessoa que está recebendo. Então, não brinca com o sagrado do outro não, né? Porque você não sabe o quanto aquilo custa para ele, né? E às vezes uma zoada é o suficiente para jogar ele de um limite de saudável para adoentado, né? Exatamente. Ai, gente, é tanta coisa para dizer, né? Mas é tanta coisa para escutar. Eu queria, nesse minuto final que a gente tem, agradecer esse espaço, agradecer todo mundo que entrou. Lu, você sabe que você mora no meu coração, nessa vida e para todas as outras. E dizer que a gente está aqui, né? Para exercitar a escuta ativa, para exercitar a escuta empática, para dar o ombro neste momento virtual, a gente está aqui. Contem comigo. Hashtag compartilhar faz a gente crescer. Hashtag compartilhar faz a gente aprender. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Celinha,
Nem vou mais te contar que a gente já sabe que a gente é brother, sister desde outras vidas, né? Gratidão a todo o povo que a Célia trouxe até aqui, gratidão ao meu povo. A live fica salva, ela tem 24 horas aqui, depois sobe no meu canal do YouTube. Gente, fiquem bem, exercite a escuta empática e escutem também o seu coração, tá bom? Se cuidem, fiquem bem. Beijo. Beijo, até Adorei. a próxima. Tchau.